E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e hoje vai ser um dia que muito provavelmente a gente vai ver volatilidade na parte da tarde, porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, vai fazer um discurso ao vivo e é nisso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois da vinheta. Pessoal, estou aqui com o calendário econômico aberto no site do investing.com e se você não acompanha esse site, eu fortemente recomendo que você passe a acompanhar. Todo dia a minha rotina começa com abrindo o computador e olhando isso aqui para saber o que vai ter de importante no dia. E hoje, às 14h40, a gente vai ter um discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, que geralmente causa uma certa expectativa e volatilidade no mercado. Porém, como vai ser um discurso até então, sem ter relação direta com as declarações do FONC, ou seja, sem falar sobre dados econômicos, ele deve ter uma coletiva e qualquer coisa do tipo, mas como na semana passada a gente já teve um discurso, já houve uma precificação do que foi falado, eu imagino que de uma semana para cá não mudou muita coisa. Certo? Mas ainda assim pode ser que tenha alguma volatilidade, ainda mais caso o discurso dele tenha uma pegada um pouquinho mais agressiva, ou seja, caso as coisas que ele fale ao longo desse discurso deem a entender quais serão os próximos passos com relação à economia americana, né, a visão do Banco Central americano com relação à economia e principalmente se der uma visão um pouco mais agressiva com relação à inflação. Eles vão continuar um pouquinho mais persistentes e vão manter as taxas de juros, seguir elas aumentando, ou então os indicadores eles não estão muito bons e por isso é esperado que a taxa de juros siga aumentando, alguma coisa dessa forma. Por isso vale sim ficar de olho, mas eu acredito que vai ser um discurso mais rapidinho, sem grandes impactos, mas a galera costuma ficar meio eufórica por conta disso, então pode ser que tenha volatilidade. Olhando o nosso order book aqui, a gente continua com bastante ordens de venda, então tem muita gente aqui que está querendo vender Bitcoin, isso é uma pressão vendedora, ainda mais face à queda que a gente viu nos últimos dias, né, que o Bitcoin foi de 24, próximo aos 22, ontem inclusive ele estava abaixo dos 23, e agora os 23 está servindo como uma resistência bem forte, porque a gente tem quase 600 bitcoins alocados aqui no curto prazo, tá? É bastante coisa. Isso causa uma força compradora, uma pressão, uma força vendedora, uma pressão vendedora dos ursos muito fortes, enquanto os touros têm bastante ordem até os 22.300. Então, se a gente perder os 22.300, a gente entra numa zona que não tem tanto suporte assim. Nosso mercado internacional, vou passar aqui só porque eu não passei nele ontem, mas ele continua num cenário bem parecido com o cenário cripto, ou seja, um cenário corretivo e até um pouquinho mais intenso, certo? Que o mercado cripto está um pouquinho mais eufórico, mas ainda assim, caso as falas do presidente do Banco Central americano hoje às 14h40 venham a afetar o mercado tradicional, muito provavelmente a gente pode ver o mesmo acontecendo com o Bitcoin e com as criptomoedas. Passando no cenário aqui do BTC, eu volto a falar que a gente está rompendo essa cunha, mas ainda não entrou o volume e ainda não confirmamos de fato esse rompimento. A gente ainda pode, por exemplo, recalibrar isso aqui para um canal de alta, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Por quê? Porque ainda temos um suporte muito forte, que é essa região de fundos verde aqui, ó, e até os 22.300. Lembra que eu te falei aqui que nos 22.300 até lá é um suporte? Justamente por conta disso, tem pessoas que ainda estão com ordens de compra aqui para tentar fazer um bottom fishing contra essa região. Sem falar que é uma região de risco e retorno favorável, então tem muito stop aqui. Se a gente perder esses 22.300, pode ter certeza que muitas pessoas serão estopadas. E aí a gente continuará em busca do nosso fundo ascendente no gráfico semanal, que até então, deixa eu ocultar os desenhos aqui, olha só como é que ele está bastante esticado, longe da região aí das médias, e seria um movimento super saudável e é onde eu estaria aguardando para fazer mais entradas, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho nas considerações finais. O nosso sentimento mostrou uma coisa que foi até interessante de se ver, porque geralmente quando a gente tem quedas, as pessoas elas vão querer comprar, buy the dip, né? Comprar essa queda, essa despencada aqui, mas a gente viu a galera querendo comprar depois que o preço começou a subir, o que é uma coisa preocupante, e a gente segue com a maior parte do mercado apostando na alta, enquanto o Open Interest
segue subindo, ou seja, temos mais contratos sendo abertos a cada dia que passa, a cada hora que passa, e isso dá liquidez para, se a gente tiver volatilidade, o lado que o mercado for, vai ter muito stop e muita liquidação. E a maior probabilidade é que a gente tenha mais stop e mais liquidação se o mercado for para baixo, porque atualmente a maior parte do mercado, as sardinhas, 1,47 compradores para cada vendedor. As pessoas estão apostando, em sua maioria, na alta, estão com longs abertos. Então, se a gente perder a região aqui dos 22.600 e falando de uma forma até mais ampla dos 22.300, que é até onde a gente tem fundos prévios, aqui dentro dessa figura, olha só, o tantão de fundinho, região de suporte. Esses quase 1,5, né? Vamos falar 1,5 para arredondar. Esses quase 1,5 compradores para cada vendedor vão tomar stop, vão ser liquidados, e isso pode causar movimentos de volatilidade, fazendo assim com que o Bitcoin ele chegue a níveis um pouquinho mais extremos, certo? Sigo de olho no 4 horas em sobrevenda, que por sinal ainda não bateu, né? Chegou bem pertinho de bater, mas a gente ainda não teve um fechamento ali na sobrevenda, né? A gente só chegou a beijar o gráfico aqui bem rapidinho. E quanto mais tempo o gráfico ficar consolidado, mais paradinho aqui, mais o RSI ele vai voltando aqui para os níveis normais, e mais para baixo a sobrevenda ela tende a acontecer, certo? Então, se a gente romper essa região verde, eu vou estar com várias ordens aqui para baixo, começando aqui a partir dos 22 até a região de Fibonacci aqui, bastante ordem mesmo, justamente porque a gente não só pode ter volatilidade, mas também a gente vai estar numa região de suporte, ou seja, a região das médias no gráfico semanal estão aqui em níveis de Fibonacci. A gente tem regiões de topos prévios que tendem também a servir de suporte. A gente vai ter a sobrevenda aí no gráfico de 4 horas. E, consequentemente, a gente vai ter muita gente que vai querer comprar, mas comprar no seu lugar certo, no seu lugar devido, e não numa região de topo. Então, resumindo tudo isso, hoje pode ser um dia propício à volatilidade. Se a gente perder essa região verde, a gente pode ver essa volatilidade acontecendo com o discurso de Jerome Powell. E com isso a gente vai seguir em busca do nosso fundo ascendente pelo gráfico semanal, que é a maior probabilidade. Fazendo o fundo ascendente do gráfico semanal é aonde eu vou buscar entradas, ou seja, pontos de topos prévios, pontos de suporte prévio, nível de Fibonacci, região das médias, sobrevenda nas 4 horas, tudo isso é um setup de entrada. Liquidações, né? Liquidações em grande escala aqui no sentimento do mercado também é um setup muito bom de acumulação. E sempre que isso acontecer, eu vou pegando um pouquinho de dólar que eu tenho e vou comprando de pouco a pouco em Bitcoin para me expor de forma mais saudável, de forma mais conservadora, à medida que esse fundo ascendente for formado. E a maior probabilidade é sim que a gente faça um fundo ascendente contra o fundo prévio, justamente porque a gente já abriu um bom espaço para isso. Então, quanto mais o preço cair, a tendência é que tenham mais pessoas querendo comprar e menos pessoas querendo vender. Certo? E com isso a gente aguarda o discurso do presidente do Banco Central e vamos ver se tem alguma volatilidade, principalmente algum rompimento importante para acontecer hoje. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like que é muito importante, comenta aqui o que você acha dessa série de vídeos que eu faço diariamente. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todos aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira e valeu, galera. Tamo junto.